Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Você já parou para pensar no que significa quando o CEO da Kraken, uma das maiores corretoras do mundo, afirma que trilhões e trilhões de dólares ainda vão fluir para o mercado cripto? Não é uma frase jogada ao vento, é alguém que vive dentro do sistema, que enxerga o fluxo de capital em tempo real. E a maioria continua olhando para o preço de tela como se nada estivesse acontecendo. Mas o detalhe é, esses trilhões, eles não chegam de forma barulhenta, eles chegam silenciosos por dentro das instituições. Agora, conecta esse ponto com outro que poucos estão levando a sério. Especialistas dizem que o XRP pode bater $1.000 até 2030. Parece exagero? Parece impossível, mas quando você une esses dois fatores, o capital institucional entrando e a utilidade do XRP como infraestrutura global de liquidez, começa a surgir um quadro que poucos estão preparados para enxergar. Mas antes de eu te mostrar o que está por trás dessa notícia, já se inscreve no canal, porque aqui você recebe a informação crua, sem filtro. Deixa o like para fortalecer o conteúdo e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar para o que está acontecendo no mercado. Hoje, o mercado cripto já está com 3,84 trilhões de dólares. Chegou a ultrapassar 4 trilhões. Parece muito, mas não é nada comparado ao oceano de liquidez global. Fundos de pensão, seguradoras, bancos centrais e gigantes de gestões de ativos ainda estão molhando os pés. A fala do CEO da Kraken não é uma previsão, é um alerta. A fase real da adoção institucional ainda nem começou. Nós vemos na matéria, trilhões e trilhões de dólares serão investidos em Bitcoin, Ether, XRP, Solana, Cardano e Shiba Inu, diz o CEO da Kraken. Nós vemos abaixo aqui que o CEO da Kraken acredita que ainda estamos no início do ciclo da adoção das criptomoedas e que trilhões e trilhões de dólares serão investidos no ecossistema de criptomoedas em um futuro próximo. O executivo de criptomoedas fez esse comentário durante o simpósio de blockchain nos Estados Unidos. Nós vemos aqui que, de acordo com ele, a maneira como pensamos sobre isso é muito linear e é difícil pensar no que é exponencial e não linear. A maneira como eu gosto de pensar é que estamos apenas nos primórdios do que serão trilhões e trilhões de dólares entrando no ecossistema, construindo em cima disso, e o valor continuará a crescer. Nós vemos aqui que tem uma pergunta: trilhões e trilhões de dólares podem ser investidos em criptomoedas? O que Seti está se referindo, Seti, que é o CEO da Kraken, é o fato de que investidores institucionais estão cada vez mais focando sua atenção na revolução das moedas digitais. Esses grandes players, juntamente com o crescente interesse no cenário de investimentos de varejo, podem injetar trilhões e trilhões de dólares em criptomoedas nos próximos anos, se não meses. Quando esse capital vier, ele não vai escolher moeda por hype, vai escolher o quê? Utilidade, liquidez e segurança. E é aí que nomes como Bitcoin, Ethereum e principalmente o XRP entram em cena. O XRP, ele não foi criado para ser só mais um ativo de aposta. Ele nasceu para resolver um problema bilionário: a liquidez entre sistemas financeiros diferentes. Cada vez que uma transação em escala institucional acontece, o token é usado como ponte. Parte da oferta é travada, parte é queimada. O resultado? Oferta cada vez menor diante de uma demanda crescente. E é nesse ponto que a visão de $1.000 até 2030 ganha peso. Não porque alguém deseja, mas porque a matemática da utilidade começa a colidir com a realidade do capital
institucional. Quando a necessidade for maior que a oferta disponível, o preço se ajusta. Sempre foi assim em todos os mercados. Nós vemos aqui na matéria que especialista explica por que o XRP atingirá $1.000 em 2030. Nós vemos abaixo que, de acordo com algumas projeções ousadas compartilhadas pelo King Valex no X, o XRP pode disparar para impressionantes $1.000 até 2030. Uma ambição que, à primeira vista, pode parecer absurda, mas merece uma análise cuidadosa. King Valex faz referência a um clipe de notícias financeiras em que um comentarista argumenta que o XRP está pronto para uma grande alta, porque ainda não vivenciou seu momento DeFi como o Ethereum, que impulsionou seu preço para cerca de $4.000. Somado a anos de supressão regulatória ligada ao processo da SEC, o futuro do XRP, segundo alguns, continua sendo um potencial não realizado. Abaixo aqui, nós vemos que a oportunidade DeFi à frente. A ascensão explosiva do Ethereum para 4.000 foi em grande parte impulsionada por seu domínio nas finanças descentralizadas, onde aplicação para empréstimo, captação de recursos e negociações prosperam sem intermediários. Em contraste, o XRP historicamente se concentrou em pagamentos, liquidez e liquidação internacional. King Valex destaca que o XRP ainda não experimentou seu avanço no DeFi. Com a expansão do ecossistema XRPL da Ripple por meio de projetos de tokenização, adoção de stablecoin como RLUSD e potencial integração com contratos inteligentes via sidechain, o cenário está gradualmente se preparando para uma utilidade mais ampla que possa emitir a trajetória do Ethereum. Mas ao final da matéria nós vemos que a alegação de King Valex reforça uma narrativa importante. O valor do XRP tem sido reprimido há muito tempo por desafios legais extremos, e seu verdadeiro potencial de crescimento pode estar apenas começando a emergir. A resolução do caso da SEC e as oportunidades emergentes em DeFi e tokenização proporcionam um ambiente mais favorável do que nunca. Ainda assim, atingir $1.000 exigiria um salto extraordinário, tanto na adoção da tecnologia quanto na integração financeira global. Embora a previsão seja ambiciosa, ela destaca um renovado senso de otimismo em torno do papel do XRP na próxima era das finanças em blockchain. Isso daqui não é hype, é dado real, e se você quer ter vantagem, precisa se manter informado. Então já se inscreve, deixa o like e compartilha, porque o próximo movimento do mercado já começou e ninguém tá falando. Agora pensa no Bitcoin a $1, no Ethereum a 10. Parecia ridículo acreditar que chegariam onde estão hoje. A cada ciclo, a descrença é o combustível da valorização. Primeiro vem os insiders, depois os institucionais e só no fim o varejo correndo atrás do prejuízo. Hoje, o XRP está nesse estágio de descrença. O varejo ainda o trata como promessa, mas por trás das cortinas ele já se comporta como peça de infraestrutura. É exatamente o mesmo padrão que vimos se repetir com outros gigantes antes deles explodirem. Se a gente olhar para o gráfico diário do XRP, está em correção, assim como 90% do mercado de criptomoedas nos últimos dias. O preço está na região dos $2,86, depois de perder momentaneamente os $3. As médias móveis exponenciais de 9 períodos em 3,9 e de 20 períodos em 13 e 3,10 estão praticamente alinhadas, o que mostra uma fase de transição, mas ambas ainda estão acima de grande parte do movimento dos últimos meses, servindo como suporte dinâmico. O principal suporte agora está em $3,77, enquanto as resistências seguem em $3 e $3,40. O rompimento desses níveis pode liberar nova pernada de alta, enquanto a perda do suporte pode trazer mais consolidação antes de outro movimento explosivo. Outro ponto importante que deve se destacar é que desde o fundo de $2, o XRP chegou a se valorizar 82%.
1% em poucas semanas. Isso mostra que a força compradora existe, mas também exige períodos de respiro. O RSI está na faixa dos 42 pontos, uma região neutra levemente abaixo do equilíbrio, sugerindo que ainda há espaço para acumulação antes de uma nova pressão compradora forte. Em resumo, o gráfico mostra que apesar de termos rompido esta linha de tendência de alta, nós ainda estamos em tendência de alta no médio prazo, mas passando agora por uma correção saudável e necessária que pode estar preparando o terreno para o próximo rompimento. Mas o recado aqui é simples, não se trata de acreditar em promessas, mas de conectar os sinais. Liquidez institucional, mas escassez programada, mas utilidade real e mas estrutura técnica saudável formam um tripé que pode redefinir o preço do XRP. Agora, a decisão está diante de você. Vai continuar olhando só para o gráfico do dia ou vai estudar, analisar e decidir se faz sentido se posicionar antes do movimento? Eu não estou aqui para vender nada. Estou aqui para te mostrar o que ninguém está te contando. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha este vídeo, porque esse tipo de leitura não vai ficar acessível por muito tempo. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.